Olá, estamos começando mais uma Agenda Econômica. Indústria 4.0, internet das coisas, aulas e trabalho online. O que a nova realidade tecnológica exige dos empreendedores para que sejam competitivos no mercado econômico em um país que tem alto nível tecnológico e extrema desigualdade social. O que os candidatos a empresários, especialmente os que têm menos recursos, precisam fazer e estão criando para entrar no mundo dos negócios. Para saber algumas das respostas a essas e outras questões, eu converso neste Agenda com o Marcelo Camargo, que é o superintendente de pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico da FINEP, a agência financiadora de estudos e projetos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O Marcelo coordena o projeto Centelha, montado para estimular o empreendedorismo inovador no país. Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Um prazer, Antônia. Quase que não saiu aqui o empreendedorismo. Vamos para a nossa conversa aqui. Eu queria que você nos falasse um pouquinho sobre o projeto Centelha, sobre essa questão de estímulos ao empreendedorismo inovador e o que o Ministério da Ciência e Tecnologia está falando sobre isso, está fazendo sobre isso, né? Eu queria que você nos falasse um pouquinho o que é o projeto Centelha. Bom, retomando a sua pergunta inicial, né, como você abriu o programa, hoje a inovação é uma realidade que tem que estar presente para todas as empresas, independente do porte dela. E para que a gente possa entender a inovação, a gente precisa entender o que contempla um projeto de inovação, porque logo em seguida a gente vai falar sobre os recursos, o funding necessário para isso. Um bom projeto de inovação, ele identifica claramente qual é o risco tecnológico, ou seja, se não há risco tecnológico, você não tem inovação. Então, a empresa, a microempresa, o pequeno empresário, ele tem que ter a noção clara de que para que ele consiga um recurso, ele precisa identificar qual o risco tecnológico ele vai abordar. O segundo ponto muito importante é que a inovação está relacionada ao grau de novidade que ele traz com aquele produto, que pode ser, pela própria teoria da inovação, pode ser alguma coisa que esteja com uma inovação incremental, com um nível menor de novidade, ou com, de repente, uma inovação disruptiva. E o posicionamento dele, ou seja, aquilo é inovador para o mundo. Se é inovador para o mundo, provavelmente vai ser uma inovação disruptiva, né? E provavelmente ele vai necessitar de recursos maiores para desenvolvimento. Terceiro ponto muito importante é a questão das barreiras, né? Ou seja, as barreiras que ele vai enfrentar. Ele vai enfrentar barreiras quanto aos fornecedores, quanto aos competidores já instalados naquele mercado, quanto ao tamanho do mercado pretendido, quanto a novas tecnologias, quanto a produtos substitutos. Então, ele precisa avaliar se aquele produto que ele idealizou, que ele tem muito amor, ele realmente tem mercado e como é que essas forças vão interagir com ele. E, por último, a questão das externalidades, né? Ou seja, impactos e externalidades. Ou seja, o impacto é, olha, dificilmente um agente federal, um agente estadual, ou seja, vai conceder recursos que não promovam a melhoria das condições financeiras daquela empresa que apresentou. Porque o que a gente espera, como agência de fomento, como as fundações de amparo à pesquisa, que são parceiras nossas, é que aquelas empresas cresçam os seus postos de trabalho, melhorem os seus impostos, melhorem os seus faturamentos, né? E, consequentemente, nós atinjamos uma área de atuação mais tecnológica. Dá para a gente um exemplo desse risco tecnológico que você citou no começo da sua fala? Por exemplo, se eu chegasse aqui para você e dissesse que eu ia querer desenvolver a máquina de teletransporte. Ou seja, a máquina de teletransporte tem um risco tecnológico altíssimo. Ou seja, o ser humano já consegue transferir dados, transferir imagem, mas não consegue transferir matéria. Então, por mais que a minha ideia seja uma ideia super inovadora, ainda não existe ainda um arcabouço de capacidades, um arcabouço de tecnologia que uma agência como a FINEP vai avaliar e dizer assim, olha, eu vou enquadrar esse projeto. E aí, fechando isso, porque na realidade fecha um pouco aquela pergunta que você fez inicialmente, uma vez que o empreendedor inovador, ele entende essas 5 dimensões, ou seja, o risco, né, o grau de novidade e abrangência, a questão das barreiras, a questão do impacto financeiro daquele projeto para ele, das externalidades, ou seja, a gente quer financiar projetos que tenham externalidades positivas. Ou seja, o que significa externalidade? Significa um impacto social, econômico e ambiental positivo para alguém que não está na relação cliente-fornecedor. Então, eu sou o idealizador da ideia, você é meu cliente. A externalidade é uma avaliação ampla, né? Ou seja, num contexto da comunidade que está sendo afetada por esse desenvolvimento. Sua invenção tem que ser legal, mas ela não pode beneficiar só você e a empresa que te compra tem que beneficiar a comunidade. E não pode provocar uma externalidade negativa, por exemplo. Eu não posso, por exemplo, desenvolver um projeto que usa água e jogar essa água contaminada para a comunidade e poluir, por exemplo, os mananciais que que são acessados por essas comunidades. Uma vez que você entende essas 5 dimensões, Antônia, o empreendedor ele precisa ter claro que ele precisa buscar dinheiro.
Ou seja, precisa ter recursos para desenvolver inovação. E aí a gente sempre fala, a gente sempre cita um teórico, chama-se o Freeman, né? Ou seja, o que acontece? Ou seja, olha, eu preciso identificar, né? Ou seja, em que grau esse risco está. Se for um risco muito elevado, apenas o governo está disposto a correr esse risco. Então, ele vai ter que buscar recursos não reembolsáveis e subvenção econômica. Então, aí você entra numa pergunta que estava aqui na minha cabeça, por que é o governo que está, exatamente, por que é o governo que está investindo nesse risco todo e não a iniciativa privada, né? Porque o que sempre se escuta dizer quem inova é a iniciativa privada. Perfeita a sua pergunta. É o contrário, então. Perfeita a sua pergunta. O que acontece? Inicialmente, quando o risco é muito elevado, o governo tem que patrocinar através de recursos não reembolsáveis, através de recursos de subvenção econômica, que passaram a poder ser concedidos a partir de 2007 com a Lei da Inovação, né? Logo em seguida, no mundo como um todo, no mundo adota o quê? Os grants. Então, para essa primeira etapa, são os grants. É muito comum isso acontecer na França, no Canadá, na Alemanha. Existem, os grants são os não reembolsáveis, são aquele recurso é o que a gente chama aqui de fundo perdido. O fundo perdido, o fundo perdido dá uma noção de que parece que não vai ser entregue nada. Não. Eu gosto do não reembolsável subvenção. Eu estou subvencionando, eu estou apoiando você no desenvolvimento, sem você ter necessidade de me retornar. O dinheiro, mas eu vou retornar um produto. Vai retornar um produto ou serviço inovador, exatamente. Logo em seguida, a teoria diz o seguinte, olha, logo em seguida aparece o venture capital, aparece o capital empreendedor, que no país tem uma tradução meio ruim, que é capital de risco. Lá fora é o venture capital. O que significa isso? Significa que é um capital empreendedor. E é muito comum a gente tomar como base os Estados Unidos e ver as Garrett Companies, ou seja, ver a Microsoft, como é que surgiu a Apple. Mas o que significa isso? Significa que naquele momento o americano, o excedente de recursos que ele tem, ele não consegue maximizar o seu retorno a não ser quando ele vai para fundos de investimento para empresas de base tecnológica nascentes. O que acontece conosco? As nossas taxas de juros muito elevadas inibem um crescimento mais expressivo dessa indústria de venture capital. Então, consequentemente, do não reembolsável, do subvenção econômica, muitas vezes não existem fundos específicos para que surjam essas oportunidades para as empresas de startups, que são exatamente... Por que o venture capitalist entra aí nesse ponto? Porque ele vai pagar menos, vai trocar capital por participação na empresa. Né? E é aquele cara, aquele empresário que tem visão e diz, não, o que esse menino aqui está fazendo é legal. Pode ser que surja um unicórnio. Então, ele bota uma aposta em várias. Aquela que bombar, aquela que se transformar no unicórnio, paga com muito lucro todos os investimentos que possivelmente ele pode ter perdido. O terceiro tipo de dinheiro, e a FINEP tem todos esses tipos de dinheiro, né? Ou seja, ela consegue fornecer, porque, obviamente, a nossa indústria de venture capital ainda é um pouco incipiente. Por quê? Porque a indústria, na realidade, as taxas de juros fazem com que o meu excedente, o seu excedente, você vai querer correr risco se você tem uma aplicação lastreada por um tesouro, né, em que eu consigo um retorno e não me arrisco. Então, essa é a tendência do ser humano. Logo em seguida aparece o crédito. E o que acontece aí especificamente? As empresas brasileiras, startups, muitas das vezes têm que dar esse pulo, sair do não reembolsável, sair da subvenção e passar para a tomada de crédito. E aí é complicado, porque a startup, ela naquele momento ainda, ela ainda não consegue potencializar o fluxo de caixa daquele produto ou serviço inovador, nem tampouco tem garantias. Marcelo, vamos dar uma ideia desses números? Esse processo todo é bastante interessante, mas eu queria dar um pouco de ideia. Como a FINEP é uma financiadora do Ministério de Ciência e Tecnologia, portanto, recursos públicos, portanto, o meu, o seu, o nosso imposto, né? O imposto que a gente paga. Eu queria mostrar um pouquinho aqui, vou pedir o Wagner, nosso diretor de gravação, para colocar na tela um primeiro slide, um quadro aqui que mostra o programa Centelha. Ele começou em 2019, que é esse programa que você coordena. Então, você já tem aí esses primeiros 3 anos de números consolidados. Mais de 40 milhões investidos, 498 novos negócios em 19 estados, 15 mil ideias inovadoras, 38 mil empreendedores inscritos. Eu queria que você explicasse, 40 milhões está claro, os 498 novos negócios é o que, de fato, né, conseguiu vingar. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas ideias inovadoras e dos 38 mil empreendedores inscritos. Perfeito, Como Antônio. é que é esse descompasso aí? Perfeito, olha só. Então, esse programa é um programa específico, conforme eu falei. Nós temos que ter recursos não reembolsáveis, subvenção econômica, investimento e crédito. Quando a gente lá atrás, né, ou seja, até um pouco antes dessa data, ou seja, em 2012, 2013, nós entendemos que a FINEP precisava preencher
esses recursos em todas essas etapas, nós idealizamos, né, com base numa metodologia que já tinha sido patrocinada pela FINEP, que é a metodologia do programa Sinapse da Inovação de Santa Catarina, que nós patrocinamos no passado, ou seja, aí vamos escalar isso para o país inteiro. Por quê? Porque é um programa... um piloto lá em Santa Catarina. Foi feito, na realidade, a gente financiou o desenvolvimento de uma metodologia, essa metodologia passava a ser aplicada em Santa Catarina, nós entendemos que a gente podia fazer algumas adaptações e lançamos um programa no nível nacional. Esse programa especificamente é um programa que, em você como pessoa física, você pode apresentar uma ideia inovadora. E isso foi uma mudança de paradigma, porque a lei de subvenção econômica, de concessão de recursos de subvenção econômica, exige que você seja um CNPJ. Só que nós resolvemos facilitar a vida do empreendedor inovador, dizendo assim, olha, você apresenta a sua ideia passa por um ciclo de 3 etapas, no caso aquelas 15 mil, foram 15 mil ideias inovadoras na primeira versão. Nós já temos aí, eu vou falar um pouco também da fase 2 do programa, nós já estamos caminhando para a fase 3, eu vou explicar um pouco. Ou seja, essas ideias avaliadas, essas ideias melhoradas, elas vão tendo mentoring, vão tendo uma possibilidade de serem remodeladas ao longo de um período e ao chegar à fase 3, essa ideia, se for selecionada, ela então vai ser contratada. E para ser contratada, o empreendedor inovador, pessoa física, tem que abrir uma empresa somente nesse estágio. Então, isso resultou, por exemplo, como o Forma falou, seria quase um vestibular para a medicina. Até porque empreendedor inovador não pode ser panaceia, ou seja, não é para qualquer um. Tem que ter até porque envolve recurso de subvenção econômica, que os órgãos de controle estão sempre muito atentos a essas concessões de subvenção econômica. Então, na primeira rodada, ou seja, tivemos, e é um programa que tem que ser ressaltado, é um programa que tem parceria o MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tem a FINEP, as fundações de amparo à pesquisa dos estados, que aportam recurso também, junto com a FINEP, o CNPq concedendo bolsas, né? Ou seja, e a nossa parceria com a Fundação CERT. Então, é uma atuação sinérgica de vários entes, de vários atores, com o foco de você fazer que a inovação no Brasil passe a ter escala de atuação. Quando você bota 15 mil ideias inovadoras, e aí não tem esse dado aí, mas você envolveu quase 1.100 municípios, isso aí permite que você entenda que o programa conseguiu ir para o interior, não ficar encapsulado nas capitais, começa a você promover muito mais do que a contratação dos 498 negócios, inicialmente nos 19 estados, você promover uma mudança de cultura, que é exatamente... Tem que criar inovação no país inteiro, não interessa o tamanho, né? Exatamente, Eu queria passar para uma outra tela, vou pedir o Wagner para colocar a tela 2, onde a gente tem os dados que mostram os resultados, né? Os projetos das áreas dos projetos. Eu peguei aqui as 3 maiores áreas, a gente tem mais ou menos de 50%, que é tecnologia social. Então, vocês financiaram projetos na área de tecnologia social, 20%, biotecnologia e genética, um pouquinho mais de 14%, inteligência artificial e machine learning, em 10%. 175 empresas já estão vendendo, ou seja, realmente produziram produtos, né, comercializáveis, e um faturamento de 37 milhões de reais, 37,5 milhões de reais. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas tecnologias. Biotecnologia e genética é mais ou menos fácil da gente entender. O que é tecnologia social, que você explicasse, e como que essa tecnologia social é o mais... digamos assim, é o setor mais atingido. Esse quadro, para mim, Antônio, eu vou começar assim, destacando para mim o ponto mais importante, que é o faturamento de 37,5 milhões nessa data, e hoje já superou isso, ou seja, em 18 meses de programa, ou seja, que as empresas terminaram seus projetos, ou seja, em 18 meses após o término dos projetos, basicamente, né, você já recuperou todo o recurso investido. Isso é muito interessante, mostra o acerto. E eu tenho que destacar também um ponto. Ou seja, a gente no país, e eu sou funcionário de carreira, concursado, trabalhei 20 anos em empresa privada e estou há 16 na FINEP, concursado. As mudanças de governo, né, muitas das vezes provocam cortes que são muito ruins. A gente brinca lá na FINEP que, às vezes, o gestor ele quer deixar a sua marca e deixa uma cicatriz.
porque aquilo ali acaba sendo cortado e aquilo não tem continuidade. Inovação exige que você entenda o risco tecnológico que você vai enfrentar, pode dar certo ou não, e aí o Estado tem que entender que aquilo ali vai ter uma externalidade. Eu falo, por exemplo, sempre cito, eu vendo o caso da disfunção erétil. A pesquisa inicial não era para disfunção erétil, era para você está falando aí do medicamento. Tá. Que vou citar, fazer propaganda aqui, mas assim, fazia-se uma pesquisa para estudar novos medicamentos para hipertensão e, fazendo os testes pilotos e com as pessoas, chegou à conclusão que aquilo melhorava sobremaneira a performance sexual. E aquilo ali, então, foi, mesmo que não se alcançasse o propósito inicial, aquilo gerou um faturamento que hoje é um dos principais dos remédios para essa indústria específica. Então, essa agenda de Estado que permanece, ou seja, nós tivemos esse programa que permaneceu e permanece vivo e permanecerá, se Deus quiser, né? Ou seja, porque o empreendedor precisa ter um calendário, ele precisa olhar e dizer assim, eu não estou preparado agora, mas eu estou preparado para daqui a 1 ano, 2 anos entrar no programa. Não interessa qual é o governo, isso é uma política de Estado. Ciência, tecnologia e inovação exige o entendimento do risco e continuidade. A continuidade é muito importante. Então, ainda nesse slide, você quer que eu explique um pouco de tecnologia social? Isso. Por que um programa como esse, que é muito mais um programa de apresentação de ideias inovadoras e que vão sendo construídas os projetos e depois se transformam em empresas inovadoras e startups, tecnologia social domina. A tecnologia social, o conceito, claro, da tecnologia social, é quando você tem um conhecimento de uma comunidade, o conhecimento de uma população, né? E esse conhecimento aliado a uma tecnologia, aliado a um conhecimento científico, isso se transforma num produto ou serviço inovador. Uma característica dos produtos de tecnologia social é que dificilmente eles são patenteados, porque eles são de domínio público. Então, isso... Dá um exemplo para a gente. Eu vou dar um exemplo. O primeiro exemplo é o soro caseiro. O soro caseiro, por exemplo, lá atrás, alguém desenvolveu essa combinação de açúcar, sal e água e que conseguia, né, fazer com que as crianças não se desidratassem. E depois a indústria foi, sofisticou e montou esse produto para o mercado, né? Um exemplo também que é a questão de um software desenvolvido para treinar especificamente mulheres. Porque você, na tecnologia social, você vai também lidar com questões de gênero, com questões de discriminação racial, com questões de saneamento, com questões de habitação. São tecnologias que emergem das comunidades. Então, por exemplo, tivemos projetos que era uma fossa desenvolvida por um agente de uma comunidade. E aquela fossa tinha características. Assim como também tivemos um desenvolvimento, cortou-se uma garrafa PET ao meio, e o formato da garrafa PET, no fundo dela, tem um poder de difração da luz que eu, quando coloco num barraco, no telhado de um barraco, ele ilumina durante quase todo o dia, até as 5 horas da tarde, sem necessidade de lâmpada. Então, a princípio parece simples, mas quem tem essa ideia é alguém que teve a capacidade de pegar um conhecimento de uma comunidade, de uma população e unir a um conjunto de conhecimentos científicos e tecnológicos. Provavelmente, né? Alguém que é dessa própria comunidade, para ter essa ideia, tem que ser alguém que precise ter iluminação dentro de casa. E não tenha como ter a lâmpada. Exato. Não tenha como ter lâmpada, né? Exato, exatamente. Eu queria ver um outro aspecto, eu vou até pedir o Wagner para colocar aqui a tela. Por último, eu fiquei de responder a questão da inteligência artificial. Ok. A inteligência artificial está muito relacionada à questão do TI. Ou seja, quando você envolve uma empresa que tem 2, 3, 4, até 5 funcionários, ou seja, o TI sai na frente. A TI sai na frente. Por quê? Porque eu preciso de um computador, eu preciso saber programação, eu preciso saber computação e eu consigo desenvolver. Então, a inteligência artificial é muito baseada nessas questões de machine learning, em softwares que são desenvolvidos usando, hoje, tecnologias e ferramentas que ficaram muito baratas, como, por exemplo, câmeras de alta precisão. Hoje você consegue comprar uma câmera para botar na sua sala, um preço bem barato, R$200, você consegue comprar uma câmera com precisão. Então, essa junção surgiu ali, por exemplo, aquela terceira área. Marcelo, eu vou pedir aqui, até o Wagner já colocou aqui na tela, e eu achei bastante interessante esses números, que quando a gente pega, nesse ainda programa Centelha Fase 1, você falou que vocês já estão na 2 e estão já preparando a 3, a gente vai aproveitar uns minutinhos. Gênero, 68% homens, 31% mulheres, raça, brancos em primeiro lugar, pardos, pretos e só amarelos depois. Como é que é essa distribuição aqui? O que essa distribuição fala sobre a inovação, sobre a possibilidade das mulheres e das pessoas pretas e pardas
entrarem nesse mundo tão tecnológico? Olha, fala para mim, né, ou seja, e eu vou comentar depois um pouco de uma iniciativa que a gente está querendo fazer, fala um pouco da grande âncora que o país enfrenta, que é a questão da desigualdade social. E a desigualdade social é uma questão que, se nós não conseguirmos equacionar de forma ativa, vai ser muito difícil o país conseguir caminhar para frente. E quando eu falo na desigualdade social, a inovação é uma das grandes ferramentas de combate à desigualdade social. Por quê? Porque eu estou dando acesso, eu estou dando permissão, eu estou dando a capacidade de você que não tem recurso conseguir consumir, por exemplo, um remédio, uma vacina mais barata. De você ter a possibilidade de você utilizar um bloco ou blocos de plástico oriundos de materiais PETs e construir uma casa de plástico de baixo custo, né? Então, esse cenário, para mim, Antônia, é muito perverso, porque mostra, e aí não tem um dado que é importante dizer, por exemplo, a grande maioria dessas pessoas possuía graduação, mestrado e doutorado. Então, além de eu ser, em termos de gênero, ainda ter uma discrepância enorme entre homens e mulheres, ainda da formação, eu tenho da questão racial, né? Então, hoje a gente pensa, inclusive, como é que a gente leva o Centelha para as comunidades? Como é que a gente ouve as comunidades, né? Então, com essa sua deixa, eu vou passar para a última pergunta por uma questão do nosso ponto, que é vocês estão no... Esse Centelha 1, a gente usou esses dados porque são os dados que vocês têm já compilados, Isso. né? Vocês estão na fase 2, né? Isso, terminando. Programa, terminando já a fase 2, ainda não tem esses dados, eu gostaria depois da gente conversar sobre os dados do 2, e vocês estão começando o Centelha 3. Me fala um pouquinho desse 2 e do 3 para as pessoas poderem saber. Eu até vou pedir o Wagner para colocar aí na tela os sites onde as pessoas podem se informar, que é o site da FINEP e o site do próprio programa Centelha, né? Como é que as pessoas podem se informar melhor? Quem tem uma ideia que considera inovadora, entrar lá, se formar e pegar essas dicas todas com vocês. Eu vou brincar contigo, assim, usando um título de um livro da Angela Davis, né, que diz assim, liberdade é uma luta constante, né? Então, ciência, tecnologia e inovação no nosso país é uma luta constante, né? E que provoca a liberdade, ou seja, que provoca a inserção dessas pessoas, dessa camada da população, né? Então, nós já colocamos no PAI, no Plano Anual de Investimento para 2024, o Centelha 3. E eu tenho muito orgulho, sabe, Antônia, de ter esse 3, assim como a gente tem um outro programa sequencial ao Centelha, que é o Tecnova 3, em que você tem um pipeline hoje de programas para apoio a microempresas inovadoras na FINEP, que começa com o Centelha, depois vai para o Tecnova, ainda não reembolsável subvenção, mas um ticket bem maior de recursos. Depois você vai para o FINEP Startup, que é o investimento, a FINEP investindo diretamente, trocando capital por participação, e por último o Inovacred, que é operado com os bancos. Eu vou pedir a você só uma vírgulazinha aí, para pedir o Wagner para colocar aqui na nossa tela, para o nosso telespectador acompanhar os dados do fase 2, do Centelha fase 2, que são 50 selecionados, né, e vocês deram apoio financeiro, captação e suporte. Explica um pouquinho, a gente ainda tem um tempinho, 70 mil, até 70 mil em subvenção econômica, e 26 mil em bolsas de apoio técnico. Explica um pouquinho essas questões aí para nós. Perfeito. Se você percebeu, o Centelha 1, nós tínhamos por estado 19 estados, nós tínhamos a meta de contratação de 25 empresas, e agora no Centelha 2 nós temos 25 estados, né? Ou seja, 26 estados, né? Somente o Acre não entrou, e duplicamos o número de empresas a serem contratadas, passando de 25 para 50. O ticket também, nós tivemos a condição de esses 70 mil, né? Ou seja, são 70 mil que envolvem 50 mil em média de recursos da FINEP e do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mais 20 mil em média das fundações de amparo à pesquisa, que é um recurso que vem do Estado. E 26 mil reais em bolsas de apoio técnico dadas pelo CNPq. Então, olha a oportunidade que está sendo criada. Então, são 70 mil para a ideia, o desenvolvimento do projeto. E esses 26 mil em bolsas de pesquisa. Pagamento, digamos assim, do trabalho das pessoas envolvidas na pesquisa, através de bolsas do CNPq. Isso é para a duração do programa todo? Isso, é para a duração do programa todo. Que dura mais ou menos quanto tempo? A gente estabelece, são 12 meses. A gente quer um programa que tenha 12
Geralmente, as ideias, elas fecham 18 meses. Ela tem, geralmente, uma prorrogação de mais 6 meses, mas a gente está conseguindo ter sucesso com muitos projetos, né? Ou seja, tem muitas... A gente já começa a ouvir falar os ecos, porque a inovação tem um ciclo cauda longa. Ou seja, ainda mais, por exemplo, quando você tem biotecnologia. Dá um exemplo de um programa, de uma ideia que já virou projeto, já virou um bem, digamos assim, um produto. Por exemplo, uma empresa que desenvolve... Imagine você fosse cega e o seu médico receitasse que você tem que tomar um remédio líquido. Como é que você vai medir quantas gotas você está tomando? Olha o perigo. E uma empresa olhou para isso e falou assim, eu vou desenvolver um artefato que quando a gota cai, emite um som. Esse projeto já foi escalado, já foi investido por um fundo de investimento estrangeiro, por exemplo, né? E já está alcançando sucesso. Tem inúmeros casos. Eu estava aqui ontem no Congresso de Parques Tecnológicos e várias empresas que estão egressas do Centelha, do Tecnova, do FINEP Startup, se deslocam para os parques tecnológicos, que é um ambiente protegido, de certa forma, e são empresas de sucesso, né? Então, essa é a vantagem de você ter uma política constante, contínua, né? E a gente está partindo para o Centelha 3, conforme você falou. Conforme eu disse, você precisa primeiro submeter ao orçamento, ser aprovado por Brasília. Esse orçamento, então, é constituído um termo de referência e esse termo de referência vai dar origem a um edital. E aí, consequentemente, nós vamos repetir isso provavelmente a partir do segundo semestre de 2024. Então, o segundo semestre de 2024, e é muito importante eu pegar o gancho da sua pergunta que eu vi lá no início. O empreendedor inovador, eu sempre brinco assim, acordou, antes de falar com a esposa, com o cachorro, seja lá com quem for, ele abre o computador e vai ver quais são as oportunidades de financiamento. Então vai ter que entrar no site da FINEP, vai ter que entrar no site do BNDES, da Caixa, do Banco do Brasil, para buscar esse recurso, para, dependendo do estágio do projeto dele, conseguir materializar o seu produto ou serviço inovador. Muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. A gente tem que encerrar, eu só vou pedir para colocar na tela o site finep.gov.br ou o projeto Centelha. Programa centelha.com.br. Você que está aí do outro lado, veja e busque os seus recursos. Obrigada, Marcelo. Muito obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Siga com a nossa programação ou vá lá na internet, escolha o que quer ver de acordo com o seu momento em senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no youtube.com/TV Senado. Aproveite e inscreva-se aí no nosso canal no YouTube e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica.